Sejam muito bem-vindos a este nosso estudo. Hoje, a gente adentra os sagrados mistérios e os desígnios eternos que foram revelados no capítulo 10 do livro do Apocalipse. É um privilégio imenso explorar essas divinas revelações que moldam a nossa compreensão do fim dos tempos e, claro, do plano perfeito de Deus para a salvação da humanidade. Certo? Vamos mergulhar nisso. O que significa esse livrinho aberto na mão do anjo forte? E como ele revela exatamente o tempo em que a gente vive hoje? Essa é a grande questão da nossa análise. Esse mistério divino convida o coração sincero a uma jornada espiritual bem profunda, buscando compreender não só a história passada, mas o momento exato da salvação em que a Terra se encontra agora. A majestade dessa visão descrita nas Escrituras é simplesmente inegável. O apóstolo João relata ter visto um anjo forte descendo do céu, envolto numa nuvem, com um arco-íris majestoso sobre a cabeça. Num estudo mais cuidadoso, alinhado lá com os textos do Antigo Testamento, fica claro que esse ser glorioso, com o rosto brilhando como o sol e os pés como colunas de fogo, não é outro senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Ao colocar o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra seca, Cristo demonstra sua soberania absoluta, o seu poder supremo sobre todo o globo, já preparando o cenário para as grandiosas cenas finais do grande conflito espiritual. O mistério do tempo. A gente entra agora naquela fase celestial de revelação das profecias que antes estavam seladas. É um maravilhoso desvendar de uma linha cronológica bem específica para o povo de Deus. Existe uma conexão profunda e muito impressionante entre o livro do profeta Daniel e o Apocalipse. Lá no capítulo 12 de Daniel, foi expressamente ordenado que as palavras fossem encerradas e o livro selado até o tempo do fim. E aqui, no Apocalipse, o Cristo glorificado segura nas mãos exatamente um livrinho aberto. Esse pequeno rolo de pergaminho representa, de forma muito cristalina, as profecias de Daniel que foram finalmente desseladas para o nosso entendimento. O foco principal cai sobre o fator do tempo celestial, especialmente aqueles longos 2.300 dias proféticos que precisavam ser estudados e compreendidos pela última geração. Isso ilustra brilhantemente a exatidão da matemática divina. Ao percorrermos essa linha do tempo sagrada, a gente observa marcos inabaláveis de redenção. Começa lá com o decreto persa para restaurar Jerusalém, no ano 457 a.C., depois o batismo do Messias, no ano 27 da nossa era. Aí contemplamos o indescritível sacrifício expiatório na cruz, no ano 31, e o apedrejamento de Estevão, no ano 34, marcando o avanço do evangelho para o mundo. Com a mão levantada aos céus e sob um solene juramento de que já não haverá demora, os ponteiros proféticos desse anjo forte apontaram diretamente para o ano de 1844, assinalando o início solene do juízo investigativo lá no santuário celestial. Mas o que significa esse termo profético, o mistério de Deus? A palavra ensina que é o propósito salvífico do próprio Senhor, a gloriosa conclusão do plano de redenção que foi concebido antes mesmo da fundação do mundo e colocado em prática com muita compaixão logo após a queda no Éden. O toque da sétima trombeta inicia a etapa final dessa grandiosa obra redentora de Deus na história humana. É aquele momento supremo em que as tribulações terrenas vão dar lugar ao estabelecimento pleno e eterno do reino dos céus. A experiência doce e amarga. Agora, o que é realmente interessante observar aqui é como o foco profético desce das nuvens de glória diretamente para a experiência na Terra, revelando uma jornada profundamente humana e emocional. A ordem divina dada ao apóstolo João foi fascinante. Ele foi instruído a tomar o livrinho das mãos do anjo e comê-lo. A promessa celestial tinha um contraste bem marcante. Na boca seria doce como mel, mas no ventre se tornaria amargo. Os antigos profetas sempre disseram que as palavras de Deus são as mais doces para a alma, e de fato a aceitação alegre dessa nova luz prefigurava perfeitamente a imensa jornada emocional que aguardava os crentes lá do século XIX. Aquele gosto maravilhosamente doce representou a alegria imensa e o fervor inigualável que a mensagem do iminente retorno de Jesus trouxe. Pioneiros dedicados, inspirados pelo estudo contrito das Escrituras, começaram a pregar com uma esperança inabalável. O entendimento de que o Salvador voltaria em 1844 era simplesmente extasiante. Relatos da época mostram um zelo tão puro que agricultores chegaram a abandonar colheitas maduras nos campos não por descuido, mas como prova definitiva de fé, esperando que o Senhor recolhesse o seu povo. Era a mensagem mais doce possível. Mas, cumprindo-se a visão, o ventre profético ficou amargo.
O dia 22 de outubro de 1844 amanheceu, escureceu, e o Rei da Glória não rasgou o firmamento. O grande desapontamento foi uma dor cortante, totalmente esmagadora. Crentes sinceros choraram lágrimas amarguíssimas. O desencorajamento tentou dominar os grupos. Opositores celebraram o erro aparente, e as sombras da dúvida tentaram esconder a luz, testando ao limite extremo a fé genuína daquele pequeno remanescente. Método divino de purificação. Vamos avançar e ver como isso se constrói na grandiosa estrutura da história cristã. É vital e infinitamente confortador perceber que existia um propósito maior e santificador por trás dessa dor abissal. Era, na verdade, um método divino para purificar e preparar os verdadeiros fiéis. Assim como os apóstolos sofreram um desapontamento atroz na cruz do Calvário, porque amavam o Senhor, mas não compreendiam a natureza do seu sacrifício, os pioneiros de 1844 também tinham uma compreensão bíblica incompleta. Dessa vez, sobre a natureza do santuário que precisava ser purificado. Ambas as gerações pregaram com fervor a mensagem exigida para o seu tempo. E nos 2 episódios, o sofrimento expurgou os insinceros e a busca contrita por luz resultou numa revelação de verdades formidáveis que lançaram a missão global de Cristo a patamares incalculáveis. A ordem para profetizar outra vez. Então, o ponto crucial é que a genuína devoção prevaleceu de forma retumbante. Chegamos ao triunfo espiritual supremo dessa nossa análise, um momento glorioso em que a amargura da derrota temporária se transforma num comissionamento mundial. Os crentes sinceros não recuaram. Pela oração e estudo, a escuridão se dissipou e eles compreenderam que o Salvador, em vez de voltar à terra, tinha iniciado a obra de purificação final no santuário celestial. E do trono divino ressoou aquela ordem vigorosa. Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Dessa convocação solene emergiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, erguida não por vontade humana, mas por um estrito imperativo divino para levar o Evangelho eterno a todos os confins do globo terrestre. Apocalipse 10 é um capítulo que fala sobre a visão de João do anjo poderoso com o livrinho aberto na mão. Este capítulo é significativo para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, pois está associado à mensagem de restauração e ao movimento adventista. Querido amigo ou amiga, ao refletirmos sobre Apocalipse 10, somos convidados a lembrar da importância das mensagens proféticas para os nossos dias. O anjo com o livrinho aberto nos chama a estudar as profecias e a entender o tempo em que vivemos. Assim como João foi convidado a ler o livro e experimentar sua doçura e amargor, somos chamados a aceitar e proclamar as verdades bíblicas, mesmo quando são testadas. Deus nos convida a sermos mensageiros fiéis de sua palavra, compartilhando com o mundo a esperança e a certeza da breve volta de Jesus. Que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus, levando luz e verdade aos que estão ao nosso redor. Você está disposto ou disposta a se aprofundar mais na palavra de Deus e compartilhar essa mensagem de esperança com outros? Que o Espírito Santo nos guie e fortaleça nessa jornada. E para que essa poderosa mensagem chegue a ainda mais corações, por favor, lembre-se de compartilhar esse vídeo. Que a paz do Senhor esteja com todos.